Olá, meus amores, meus amigos, minhas amigas que convivem com alguém numa união estável. Você precisa estar por dentro de alguns direitos, principalmente no momento difícil, né? Que possam enfrentar, que é uma pensão por morte. Alguns direitos, né, que já estão em vigor e foram modificadas, né, para pior, em muitos casos, né? Olha só. Lei do INSS dificulta a liberação de pensão por morte, né? Algumas regras, algumas exigências já estão valendo. Olha só. A lei do INSS que dificulta a liberação da pensão. Os segurados do INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, que vivem em união estável, terão mais dificuldade para conseguir a pensão por morte nas agências do INSS. O motivo, pessoal, são as novas exigências impostas pela Lei 13.846, derivada da medida provisória, né, que é a medida do pente fino, que é 871. A principal delas diz a respeito de documentos que comprovem uma união estável, que deve ser de até 2 anos, né, antes da morte do segurado. No caso, você tem que ter, no mínimo, 2 anos de uma convivência estável com a pessoa que faleceu, certo? Mesmo assim, ainda pode ter muitos problemas e é preciso entrar na justiça para que vocês possam ter esse direito respeitado, certo? Olha, segundo o advogado previdenciário Roberto Carvalho Santos, do LEPREV, que é o Instituto de Estudos Previdenciários, na prática, o INSS já tinha uma lista de documentos que eram exigidos nas agências da Previdência. Dentre eles, pessoal, a certidão de união estável, a declaração de imposto de renda em que o segurado contasse como dependente e a certidão de nascimento de um dos filhos ou de filhos, mais preciso, né? Bom, caso a pessoa falecesse e já convivesse numa união estável com 2 anos, né, teria apenas que apresentar ao INSS, né, ou até mesmo à Justiça, um desses documentos e testemunhas, certo? Olha só. No entanto, a viúva ou viúvo conseguiam a pensão apenas com testemunhas. O advogado também explica que, como passa a ser lei, até mesmo na justiça, o segurado terá direito de apresentar algum documento que comprove a união como o início de prova para depois levar as testemunhas, né? Você tem que principalmente levar documentações que comprovem a convivência de uma união estável há mais de 2 anos, né? E depois, caso o INSS peça, aí sim você irá levar as testemunhas, né? Mas a documentação é importantíssimo, né? Olha, o advogado também fala que o prazo de 24 meses, no caso 2 anos, é prejudicial. Por quê? Com isso, o casal em união estável precisa sempre ter documentos recentes e comprovando o casamento. Abre aspas. A certidão de nascimento de um dos filhos de 3 anos, por exemplo, pode não ser válido no INSS. No caso, você tem um filho
que já tem 3 anos de idade e você, né, apresenta a documentação desse filho afirmando que você já convive com a pessoa há esse determinado tempo, há 3 anos, por exemplo, né? Mas isso apenas não dá o direito do benefício, né, de você ter o benefício, né, ter a pensão por morte. O INSS exige mais documentações, mais provas, como falei no começo, né, como a certidão de união estável, né, imposto de renda, né, onde o seu nome deve estar incluído, né, e além de testemunhas, filhos, né, você tem que ter filhos com registro, com nome de pai e mãe, certo? Olha só, o servidor certamente vai negar, né, em caso de poucas provas, mas a justiça pode ser que libere, né? Olha, já o benefício da Previdência, também em outras mudanças, é o prazo para fazer o pedido de pensão e receber os atrasados desde a data da morte, né, do segurado. Exemplo, um parente, né, morre, o esposo morre ou a esposa. Naquele momento, né, no dia depois ou 2 dias depois que ele deu a entrada no pedido da pensão por morte, se caso leve 1 mês, 2 meses, 3 meses para você receber, né, esse benefício, para ser deferido, né, o benefício, todo o tempo, desde o dia que você deu a entrada até o dia que foi liberado pelo INSS, você receberá os atrasados, certo? Hoje está diferente. Olha, permanece sim o recebimento dos atrasados, mas também há outra forma de você não receber esses atrasados. Vocês têm que prestar atenção, sabe? Olha, de 180 dias para menores, você, no caso, você tem até 180 dias a partir da data do falecimento, né? 180 dias para menores de 16 anos e até 90 dias para os demais segurados, né? Se perder este prazo, no caso você tem 180 dias, se você tem filhos menores de 16 anos. E se você não tem, você tem 90 dias para dar entrada no seu pedido de pensão por morte, certo? Olha, se perder este prazo, o segurado recebe a pensão, sim, mas os atrasados vão contar apenas a data do pedido e não da data do falecido, da morte, no caso. No caso, você dá entrada hoje, né? Ou você tem do dia do falecimento da pessoa até 90 dias para quem não tem filhos de menores. E para quem tem filhos menos de 16 anos, você tem até 180 dias. Porém, se você se você fez o pedido dentro do prazo de 180 dias ou 90 dias, você recebe os atrasados. Não importa o tempo que demorar, você vai receber os atrasados. Agora, se você der a entrada na pensão por morte depois de 180 dias, depois de 90 dias, você receberá, né, do dia que você deu entrada no INSS, porém, você não irá receber os atrasados, certo? Olha, o segurado que recebe a pensão, sim, mas os atrasados vão contar apenas na data do pedido e não na data da morte, diz o advogado, tá bom? Vocês entenderam? Olha, já na opinião do advogado, o Instituto Nacional, né,
o advogado do Instituto de Estudos Previdenciários, a justiça é o melhor caminho para o segurado que não tem a documentação suficiente para conseguir a pensão por morte nos postos do INSS. Ele lembra também que, nestes casos, é possível já fazer o pedido direto ao judiciário, conforme decidiu o Supremo, mas o especialista indica o primeiro passo ser pelo INSS, tá bom? Olha, a lei que criou o pente fino do INSS mudou as regras para a liberação da pensão por morte, né? Olha, agora os segurados precisam de documentos recentes para comprovar a união estável e receber o benefício. Além disso, também há prazo para fazer o pedido e receber atrasado, como eu expliquei antes, certo? Olha, data limite de documentos com que comprove a sua união estável, né? O segurado fica viúvo ou viúva, vive em união estável, pode ter a pensão, né, direito no INSS, desde que leve as documentações e até 24 meses antes da morte e comprove o casamento. No caso, faleceu a pessoa, não importa se é o esposo ou se é a esposa, infelizmente, né, você convivem há mais de 2 anos, né, você deve levar essa documentação. Olha, o que fazer nesse caso? Ao ter direito negado, né? Espera lá, pessoal, eu pulei alguma coisa aqui. Olha, se o documento for de período maior, os servidores do Instituto irão negar o pedido, né? For maior não, pessoal, desculpa. Se o documento for menor de 2 anos, o Instituto irá negar o pedido, certo? Desculpe aí a troca de lugares, né? O que fazer nesse momento? Ao ter o direito negado, a viúva ou viúvo pode ir direto ao judiciário e recorrer, né? Na justiça, o viúvo ou a viúva poderá apresentar, além dos documentos, testemunhas de que viviam em união estável com o segurado falecido. Certo, pessoal? Você gostou desse vídeo? Você se identificou? Você tem alguma dúvida quanto a isso? Deixa aí nos seus comentários. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, né? E que Deus abençoe grandemente cada um de vocês.